Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. A gente tem um formato diferente que é para estimular o pensamento crítico. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Cada dia eu tenho um fato diferente para a gente comentar. E o fato do dia de hoje é Lula, de presidiário, a apoiador de presidiárias famosas. Gente, o que é a vida, não... Eu comecei minha vida como repórter policial, aí eu achei muito hardcore e passei para política. Aí agora, na política, eu tô fazendo um noticiário policial igual. Tudo é noticiário policial nesse país. Tudo nesse país tem uma delinquência envolvida, tem uma pessoa atrás das grades. Se bem que, olha, gente, nós estamos de um jeito que se eu fosse fazer noticiário de fofoca, ia ter o negócio dos presidiários, de influência, de saúde, tudo tem presidiário. E agora a política nacional, eu acho que tem mais gente indo presa no debate político nacional do que preso que precisava ficar preso, porque são soltos. Enfim, já enlouqueci aqui, perdi completamente o fio da meada. Mas, diante de tudo que estamos vivendo no Brasil, quem é que consegue ter clareza e entender? Por isso, bora lá para o fato do dia. Fato do dia: Lula, de presidiário, a apoiador de presidiárias famosas. Crianças. Lula foi à Argentina para assumir a presidência do Mercosul. E ele fez esse discurso aqui, vamos ver. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Bom, e como é que ficou lá a tal da rusga entre o Lula e o Milei? Porque ele foi fazer uma visita ao país do Milei e os dois países mais importantes do Mercosul são o Brasil e a Argentina. Uma crítica que se fazia muito ao governo passado é que ele colocava as rixas pessoais acima dos interesses do país. E aí o Lula voltou e falou que ia pôr o Brasil de novo no mapa mundial, que tinha acabado essa história. Pois bem, a matéria do antagonista aqui, da Cruzoé, aqui na tela. Em Buenos Aires, na Argentina, para a reunião da cúpula do Mercosul, o presidente Lula deve encontrar nesta quinta-feira com a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar depois de ter sido condenada a 6 anos de prisão por corrupção. Autorizado pela Justiça Argentina, o encontro foi confirmado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Não há, no entanto, previsão de uma reunião entre o petista e o presidente argentino Javier Milei, seu rival político na região. Lula deverá visitar Cristina após o encerramento da cúpula presidencial. Ou seja, pode ser que já tenha visitado, quando você está vendo esse vídeo aqui. A volta do petista ao Rio de Janeiro, onde chefiará a cúpula de chefes de governo do BRICS no domingo, está marcada para 15 horas, conforme a agência oficial. A postura de distanciamento em relação a um dos principais parceiros comerciais do Brasil foi classificada pela revista britânica The Economist como uma demonstração de falta de pragmatismo em razão das diferenças ideológicas. E aí, o jornal O Globo perguntou a Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, por que não haveria o encontro
entre Lula e Javier Milei? A resposta: há 2 cúpulas do Mercosul por ano. Há momentos em que é especificamente a agenda do Mercosul e há momentos em que há espaço para coisas políticas. Desta vez, da própria forma como foi organizado pela presidência argentina, vai ser um período muito curto. E assim ficou a história. Agora, cá entre nós, eu li aqui para vocês. Vocês viram na tela. Vocês entenderam o que é que ele quis dizer? Eu estou perguntando porque eu não entendi. Eu sinceramente não entendi. Me dá uma impressão que o jornal o Globo chegou lá e falou: amor, o que é esse batom aqui na sua camisa? Não, porque as coisas, batom cosmético, o ônibus encosta e rolou ladeira. Não é batom. Pode ser que seja, mas não é. Não estou usando batom. É isso. É isso que aconteceu. Uma coisa que nós não conseguimos entender, mas enfim, vamos adiante. Recordar é viver. Eu sei que vocês gostam desse compacto. Lula está visitando sua amiga Cristina Kirchner em prisão domiciliar. Não muito tempo atrás, quem ia para a cadeia é ele. Na tela, o recordar é viver. Você tem futuro, meu irmão. É só não desistir nunca. Quero cumprimentar essa garota bonita, garota militante do PCdoB, que também está fazendo a sua primeira experiência como candidata a presidenta da República. Quero cumprimentar o nosso querido escritor Fernando de Moraes, que está escrevendo uma biografia do meu governo que nunca termina, porra. Eu tô quase para morrer e não termina a minha biografia. Quero cumprimentar o índio mais esperto do Brasil, o presidente do Piauí. Eu não posso falar que ele teve uma tontura, porque isso não é recomendável para quem está sendo candidato, viu? Eu vou dizer que você estava sentado ali conversando com eleitores, tá bem? Você pensa que eu sou só torneiro mecânico? Pode dizer diretor de escola com 1.080 alunos. Eu queria dizer para vocês que eu estou contando isso para tentar chegar ao que eu quero dizer para vocês. E eu fazia assembleia de manhã para evitar que o pessoal bebesse um pouquinho à tarde. Porque quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais ousado. Mesmo assim não evitava, porque o cara levava litro de conhaque dentro da mala. E eu ainda passava e tomava uma dosinha para a garganta ficar melhor. Eu estou sendo processado. E eu tenho dito claramente, o processo do meu apartamento, o que eu não posso admitir é um procurador que fez um PowerPoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil. Quem não tivesse mandato era tido... Puta, eu não citei o senador Humberto Costa que eu vi aqui. Humberto Costa, senador de Pernambuco, eu esqueci de citar para vocês. Aí ninguém me deu nome nada aqui. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado. Eu fico imaginando a tesão da Veja colocando a capa minha preta. Eu fico imaginando a tesão da Globo colocando uma fotografia minha presa. Eles vão ter orgasmo múltiplo. Eles não sabem. Eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula. O problema desse país chama-se vocês. Eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982, numa menina de 10 anos em Catanduva, que eu não sei quem é. E essa frase não tem autor. Esse país é tão cretino que ele foi o último país do mundo a ter uma universidade. O último. Porque agora estou beijando homem e mulher igualzinho, não mistura mais. Quando eu beijo um de vocês,
Eu não estou beijando com segundas intenções. E nessa época, quem não se lembra da vigília Lula livre, que tinha todos os dias e tinha um trompeteiro? Eu ia colocar o trompeteiro aqui, mas eu desisti, porque eu cuido da saúde mental de vocês, fãs das narrativas, tá? Porque depois do compacto do Lula indo preso ter também o trompeteiro, eu achei que poderia ser nocivo para a saúde mental da audiência. Então vamos só à vigília. E, enfim, em 8 de novembro de 2019, acabou este período. Lula deixou a cadeia na tela. Vamos lá, vamos lá. Vamos mandar. Peraí, ó. Abre aí, dá licença pra imprensa aí, ó. Abre aqui, ó. Abre aí, ó. Abre! Abre! Sai de cima, dá licença. Um personagem que surge nas nossas vidas neste período é ela, mulher mais adorada da história da política brasileira, nossa Evita Peron, Janja Lula da Silva. Dia 22/4. Boa noite, amor. Na sexta-feira cheguei do acampamento exaurida emocionalmente. Recebi a maior declaração de amor que você poderia me fazer. A sua carta me comoveu e só me deu mais força para resistir, junto com você. Resistiremos e venceremos mais essa. Vamos estar juntos. Eu vou estar do seu lado e seja qual for a vida que você decidir ter, eu vou estar vivendo com você. Construiremos nossa história. Domingo é o pior dia. Fico rolando aqui, lembrando dos nossos domingos preguiçosos. Futebol, cerveja, namorar, saudades demais. Você ocupou todos os espaços da minha vida e me preencheu de felicidade. Amor, tenho fé que logo vamos estar juntos, que vou estar em seus braços e seguiremos com nossa vida. Essa tempestade logo vai passar. Fique forte. Te amo. Aqui no Brasil, está se desfazendo tudo que aconteceu na Lava Jato, nem as multas as empresas estão querendo pagar mais, a própria CGU já disse, ela própria, falou, não, vou renunciar não sei quantos bilhões em multa, enfim. Você já sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, mas fora do Brasil não está sendo assim. Vamos ao Peru ver o que aconteceu recentemente? Um tribunal peruano condenou nesta terça-feira o ex-presidente Ollanta Humala a 15 anos de prisão. Ele foi considerado culpado por lavagem de dinheiro ao receber contribuições ilegais da construtora Odebrecht e do governo venezuelano para suas campanhas de 2006 e 2011. Humala, de 62 anos, é o segundo de um total de 4 ex-presidentes implicados no escândalo de corrupção da empresa brasileira no Peru. A decisão é de primeira instância e a defesa do ex-presidente já confirmou que vai recorrer. A Odebrecht
cujo escândalo de suborno e corrupção envolveu vários países da América Latina, admitiu em 2016 ter distribuído dezenas de milhões de dólares em subornos e doações ilegais de campanha no Peru desde o início do século XXI. A decisão desta terça encerrou mais de 3 anos de audiências contra este ex-tenente-coronel de centro-esquerda que governou o Peru de 2011 a 2016. Segundo a promotoria, o escândalo também envolveu os ex-presidentes Alan Garcia, que se suicidou em 2019 antes de ser preso, Pedro Pablo Kuczynski e Alejandro Toledo. Toledo foi condenado em 2024 a mais de 20 anos de prisão por receber subornos milionários em troca de obras em seu governo. Vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Na mulher do presidente do Peru, que o Lula mandou lá a FAB para pegar a mulher depois que ela foi condenada para dar asilo político. Agora, por que ela foi condenada? Simplesmente por ser primeira-dame? Não, não. É outra história. Ela não é uma janja que está lá fazendo umas viagens e você não sabe bem o que ela faz da vida, não tem um foco, não tem nada. E tá... Não, essa mulher do ex-presidente peruano, ela tinha uma função definida e tinha uma carreira política e tinha uma expertise. Pro mal, né? Mas beleza, vamos ver. Nadine Heredia, esposa de Humala, também foi condenada a 15 anos de prisão no mesmo caso. Em 2016, a Odebrecht admitiu que pagou dezenas de milhões de dólares em propinas e doações eleitorais ilegais no Peru. Humala foi acusado pelo Ministério Público por ocultar o recebimento de 3 milhões de dólares da empreiteira para a campanha presidencial de 2011. Como cofundadora do Partido Nacionalista, a esposa de Humala também foi acusada pelo crime. Na campanha derrotada de 2006, o casal teria desviado quase 200 mil dólares enviados pelo ditador venezuelano Hugo Chávez e antecedeu Nicolás Maduro. O senador e ex-juiz Sérgio Moro escreveu a seguinte mensagem sobre a condenação de Humala. Abro aspas. A Justiça do Peru ensinando uma lição a alguns ministros do STF. A corrupção é crime, precisa ser punida e não ser premiada. Fecho aspas. Pois é, lá no Peru, a roubalheira não fica impune. É o caso Odebrecht. Isso aí é derivado da Lava Jato. Então qual é a diferença para o Peru e para o Brasil? É que lá as provas foram avaliadas pela Justiça e a Justiça falou, olha, essas pessoas são criminosas, merecem uma punição, merecem uma pena, um chá de cadeia. Aqui, o STF falou assim, bom, já que, na verdade, estou fazendo a minha análise, evidentemente, do que foi feito no Brasil, já que as provas estão escancarando o escândalo, vamos anular as provas. Vamos varrer tudo para debaixo do tapete. Aliás, foi o que o ex-procurador Carlos Fernando Santos Lima publicou outro dia no Facebook. Que as provas eram tão escancaradas que eles precisaram, o sistema precisou anulá-las. É o que eu sempre falei. Então isso foi usado para blindar aqueles políticos que são justamente aliados, né, da cúpula do Poder Judiciário. E é lamentável que a gente veja ainda ministros do STF fazendo acusações contra investigadores e juízes que estavam atuando com base naquelas provas que eles invalidaram, de que são uma organização criminosa. Quando a organização criminosa estava instalada na Petrobras, desviando dinheiro dos cofres públicos, recebendo propina, atuando de uma maneira que viciava a licitação, havia um rodízio de vencedores de licitação de uma maneira fraudada ali no Clube das 6 Empreiteiras. Tudo isso foi varrido para debaixo do tapete. No Peru não está sendo, doutor Teixeira. Incrível, né? O Peru realmente, a justiça tem acontecido, né? Não tem tido uma reversão. No ano passado, o Alejandro Toledo também foi presidente do Peru, recebeu propina da Odebrecht, foi condenado à prisão. Ele, quando o julgamento estava acontecendo, estava ainda nos Estados Unidos, a justiça pediu a deportação dele, foi para o Peru, se defendeu na justiça e foi condenado. E vários outros casos também, né? O Alan Garcia também estava sendo investigado pela justiça no escândalo da Odebrecht, ele que comete suicídio quando a polícia chega na casa dele,
PPK também, que era o presidente, Pedro Pablo Kuczynski, renunciou ao cargo e as coisas continuam caminhando. O que é interessante também, porque o Peru é um país que a política é super instável, teve uma rotatividade enorme de presidentes, mas a justiça continua funcionando, né? Não teve esses reveses todos que a gente teve no Brasil. E aí, como sempre, o ex-presidente acusado negava ter recebido dinheiro da Odebrecht. Na tela, o recordar é viver. No Peru, o ex-presidente Ollanta Humala negou ter recebido dinheiro da Odebrecht na eleição de 2011. Humala disse que está cooperando integralmente com as autoridades que investigam o assunto. As acusações contra ele surgiram quando Marcelo Odebrecht disse a juízes brasileiros que doou recursos para a campanha de Humala. A Odebrecht já admitiu que gastou milhões de dólares em propinas pagas a autoridades de diversos países da América Latina. Isso inclui 29 milhões de dólares para ganhar contratos no Peru. O Conselho de Segurança da ONU decidiu acabar com sua missão de paz no Haiti, na qual o Brasil tem forte participação. Os soldados serão substituídos por uma força policial bem menor. Essa missão no Haiti, conhecida como MINUSTAH, é acusada de ter cometido abusos sexuais e de ter introduzido cólera na ilha. Mais de 9.000 pessoas morreram. Os Estados Unidos estão buscando maneiras de diminuir suas contribuições para as missões de paz na ONU. Enfim, o processo correu, foi declarada a prisão. O Lula mandou um avião da FAB pegar a mulher para dar asilo político aqui no Brasil. E aí você deve estar falando, gente, mas o avião da FAB serve para tudo? Não serve para tudo ainda. Ainda. Servirá quando eu puder protocolar este projeto de lei. Servirá quando vocês me elegerem com esta grande pauta para o Brasil, chamada Minha FAB, Minha Vida. Eu explico melhor aqui. Será que eu consigo uma carona no avião da FAB para consulta de Búzios com Babalorixá? Se eu for deputada, sim, porque eu vou no primeiro dia apresentar o projeto Minha FAB, Minha Vida. Todo mundo vai voar de FAB. Você vai de FAB para qualquer coisa. Eu tenho esteticista, você vai de FAB. Tenho podólogo, vai de FAB. Eu vou para missa de FAB. Vai ter FAB para todo mundo no Brasil. Já ouço os aplausos, já ouço, sei que estou apoiada. Eu tenho um amigo, Márcio Pitiliuk, que ele também tem um outro projeto que, se vocês quiserem, eu posso apresentar, que todo brasileiro se transforme em deputado. Todo brasileiro vai ser deputado, com gabinete, desconta a despesa de saúde, carro, funcionário, todo mundo vai ser deputado. Todo mundo. Você nasceu, você já vira deputado, só por ser brasileiro. Quem aqui apoia? Todo mundo apoiando, muito obrigada. Bom, essa coisa do Minha FAB, Minha Vida não é só por causa da primeira-dama do Peru, é porque a assessoria do governo falou que a Janja foi de FAB, a ginecologista. E aí, gente, quando saiu a condenação da Cristina Kirchner, eu falei, nossa, como o Lula é ingrato, que nem mandou a FAB dela ainda. Aí eu soube que a prisão dela é domiciliar. E ela não mora no Peru, né, amores? Ela mora em Buenos Aires. Tem um centro cultural lá maravilhoso com o nome da família dela. Todo mundo falou, gente, você acha o quê? Que ela vai querer sair de lá para morar em Brasília, para morar em São Paulo? Não, melhor ela ficar na casa dela lá presa do que aqui solta. É verdade, tem muita gente que pensa assim. Muita gente que pensa assim. Argentino, vocês sabem como é que é. Não vai querer trocar, não vai. Mas, enfim, por que a Cristina Kirchner foi presa? Não é por causa de coisa da Lava Jato, tá, gente? Que como eu estou trazendo tudo aqui de Lava Jato, prisão pode dar essa impressão. Mas não é. Vamos dar uma olhada por que ela foi presa. Um tribunal condenou nesta terça-feira a vice-presidente Cristina Kirchner a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para ocupar cargos públicos. A política foi condenada por fraude e corrupção enquanto era presidente da Argentina de 2007 a 2015. Kirchner, de 69 anos, foi condenada culpada de administração fraudulenta em detrimento do Estado, na concessão de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, seu berço político.
E olha, assim que saiu a coisa da prisão, ela já foi lá falar que era um complô, que não sei o quê, que ia para tirar ela do poder e papapá. Gente, essa história de político latino-americano ficar com essa jogada, só eu sou o legítimo representante do povo, todo mundo achou que não ia dar em nada, aí eu fui lá e fiz. E aí agora eu não fiz nada de errado, estão me condenando, eu não posso mais me candidatar. E se eu não posso mais me candidatar, isso está acabando com a democracia. Jamais o povo será representado. Eu não sei, acho que eles ganham isso quando vira político. Porque é direita, esquerda, é Brasil, é Argentina, é Peru, tudo, Equador, todo mundo fala o mesmo negócio. Eita, que doideira. Mas enfim, esse foi o discurso dela. Agora, os brasileiros que tinham feito aquela vigília Lula livre, agora tá Virgília Cristina livre. Olha aqui, Paulo Pimenta, põe aí na tela. Ele é o homem da comunicação e tiraram ele da comunicação, não sei por quê, porque olha que movimentação genial. Estive na Argentina participando da histórica marcha Argentina com Cristina, um momento importante de luta e resistência, que reforça que a mobilização e a unidade do campo popular são o caminho. Vamos ver esse vídeo. Vai? Eu vi o vídeo? Ah, eu vi o vídeo, você vai ter que ver também. Muito feliz e muito impressionado também pelo tamanho da marcha, a unidade do campo popular tão importante, tão necessária para enfrentar momentos como esse. Pero no van a poder encerrar a todo el mundo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Hace exactamente una semana me pregunté públicamente, lo dije, ¿por qué si dicen que yo estaba acabada, que nadie me quería? ¿Por qué no me dejaban competir? Bueno, ya respondieron. Y la respuesta es esta. Yo estoy presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón. ¿Y saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden. Por eso en esta etapa es necesario organizarse para clarificar, repito, organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Que no es más ni menos que un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos y el resto la meta contra el mundo. Nós vivemos no Brasil um processo muito semelhante. Somos muito gratos a todo o apoio que recebemos do nosso povo argentino. Eu estive aqui quando da criação do Comitê Lula Livre e acredito que, como você mesmo disse, hoje é o primeiro dia da resistência. Poucas pessoas acreditavam que nós no Brasil pudéssemos derrotar a Lava Jato, o Lawfare. Lula ficou 580 dias detido e nós derrotamos a mentira, restabelecemos a verdade. Aqueles que perseguiram o Lula foram desmoralizados e o Lula voltou a ser presidente. Então eu acredito que essa disposição de luta, esta mobilização, esta unidade do campo popular e a postura da Cristina são um elemento, um fermento necessário para que a gente possa ter uma grande virada no futuro próximo aqui na Argentina. Y vi también un intento de asesinato. La verdad que no me faltaba nada de estos años. He soportado este proceso judicial infame que se arrastra desde hace años y que llegó a su fin con la misma corrupción judicial con la que empezó. Bueno, queridos argentinos y argentinas, vamos a volver. E aí, não foi só ele que manifestou apoio.
Ó aqui na tela. O presidente Lula manifestou apoio à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, condenada a 6 anos de prisão por corrupção, gente. Numa publicação na Rede X, o Lula relatou ter conversado com a aliada e destacou a sua postura serena e determinada. A Corte Suprema Argentina manteve a condenação ligada a fraudes em licitações e obras superfaturadas lá na Argentina. E líderes do PT, como por exemplo Lindenberg Farias, classificaram o caso como perseguição política e lawfare. E termino lendo as considerações do meu amigo Márcio Coimbra, que é o CEO da Casa Política do Instituto Monitor da Democracia. Lula deve visitar a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar desde 17 de junho, na província de Santa Fé. Eu falei Buenos Aires, não sei porquê, gente. Vamos continuar. A Justiça autorizou o encontro pedido por Lula e pelo advogado da peronista. O episódio se soma a outro de abril, quando o presidente Lula havia mandado um avião da FAB buscar no Peru a ex-primeira-dama Nadine Heredia Alarcón, condenada por corrupção como Cristina Kirchner. Lula aposta em um caminho perigoso que o afasta do centro político e certamente irá afetar sua tentativa de reeleição. A oposição vai chamar Lula de passador de pano para corruptos. E não estará errada. Uau! Diante disso tudo, eu te pergunto, o que é que você acha, o que é que você pensa dessa situação? Calma, que antes da gente achar qualquer coisa, nós vamos embora para as narrativas. É só o que faltava. Essa extrema-direita maluca ficar cobrando que o presidente Lula se reúna com um cara que fez campanha utilizando uma motosserra, que é trampista, que veio aqui para o Brasil e se encontrou com o Bolsonaro. Não tem negociação com fascista. E isso a extrema-direita nunca vai entender porque é antidemocrática. O presidente Lula está se encontrando com a Cristina Kirchner porque fizeram com ela algo ainda pior do que fizeram com ele. Caçaram os direitos políticos para sempre. Que é para quê? Para a esquerda que defende o povo não voltar mais ao poder. Se tivessem feito isso aqui, hoje o Brasil seria uma ditadura, porque a gente não teria condições de colocar o presidente Lula aonde ele está. E eu sei muito bem por que é que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos, o PT não monta governo, forma quadrilha. Vieram para roubar e para vingar o Lula. E agora estão formando uma quadrilha com tudo que é corrupto que aparece na América Latina inteira. Já mandou um avião pegar a presidiária da Lava Jato de lá do Peru. Agora está indo fazer solidariedade, visitinha na cadeia para Cristina Kirchner. Aliás, ele adora visita na cadeia, né? No caso, a prisão domiciliar. Mas ele conheceu a Janja, foi assim, né? Em visitinha durante a prisão. Por isso que ele quer fazer agora. Quer visitar tudo que é corrupto que for preso no mundo inteiro. Agora, pelo menos, a Isentolândia, feito esse antagonista, está abrindo o olho para algo que a gente sempre falou. PT é roubalheira. Mas, enfim, gostavam de falar mal do Bolsonaro, né? Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que essa visita a Cristina Kirchner, depois de ter mandado o avião da FAB pegar uma corrupta condenada no Peru, é um movimento que sinaliza que talvez o Lula não queira disputar a reeleição, não. Ele não é burro. Você pode não gostar, mas ele foi presidente do Brasil 3 vezes. Ele sabe muito bem o que é que coloca alguém na rota de se eleger e de se reeleger e o que é que tira. E ele está fazendo algo que o tira da rota de reeleição. E eu vou te dizer por quê. Porque ele está sinalizando para um público que ele já tem e que ele não perde, nem se ele
Olha, não consigo imaginar qualquer barbaridade que ele faça, esse público ele não perde. Esse é o que está recebendo a sinalização de uma visita a Cristina Kirchner. Quem é esse público? Não é toda a esquerda, não é nem todo o petismo e não é nem todo o lulismo. É aquele pessoal que defende que não houve nenhuma corrupção investigada pela Lava Jato. E aqui eu quero que você preste atenção à sutileza. Você vai ouvir vários discursos na esquerda. Que o juiz não era imparcial e que por isso o processo não foi bem conduzido, teve de ser anulado. Você vai ouvir que as delações não foram feitas de um jeito correto e por isso o processo não podia ter sido assim. Não estou pedindo para você concordar ou discordar. Estou falando dos tipos de discurso. Você vai ouvir que havia problema, sim, de corrupção, mas que passaram por cima porque a finalidade era política e não queriam que o Lula concorresse. Isso tudo você vai ouvir na esquerda. Mas é só um percentual muito pequeno que vai dizer que nada ocorreu e foi tudo invenção. Percebe a diferença? Você vai ter passação de pano de todo tipo, mas é só uma franja muito radical que acredita nessa teoria conspiratória de que nada ocorreu e que tem uma grande movimentação para tornar inelegíveis políticos de esquerda que agem em prol do povo. Então é a Cristina Kirchner, é o cara do Peru, é o Lula, ninguém quer eles adiante, inventam essa coisa de corrupção que nunca ocorreu. Quem entra nessa argumentação é uma franja muito pequena do petismo e do lulismo. Você não vai encontrar esse tipo de argumento. E quando ele visita a Cristina Kirchner, ele está acenando para esse público muito pequeno. Só que ele está desgostando até quem o apoia. E principalmente os outros apoios que ele teve na última eleição e que eram a favor da Lava Jato e que ficaram com ele só para ser contra o Bolsonaro. Ele está mostrando claramente que ele optou por essa base muito pequena e vai, de novo, ser espancado por causa de corrupção. E por que eu digo que essa é uma movimentação de quem não quer se eleger? Porque ele traz o tema apoio à corrupção de novo para afagar lá o povo que quer dizer que a Lava Jato não existiu, que não existia nada. Só que ele já tem outro escândalo de corrupção aqui, maior ainda, que é o dos aposentados do INSS, e que não está resolvido. E já descobriram ainda um outro, de repasses do governo para um sindicato do ABC treinar o pessoal para falar contra o golpe da Dilma, para não sei o quê, papapá. Ele tem escândalos de corrupção do terceiro governo. E é com esses que ele tinha que estar preocupado agora. E no momento em que ele tem esses escândalos de corrupção, ele faz um movimento claro de apoiar a corrupção na América Latina. Ou seja, ele sabe muito bem que isso cai como uma bomba até na base petista. Ele perde voto que ele já tinha e não ganha nenhum que ele não tinha. Compreende por que quer dizer que talvez ele queira se afastar da eleição completamente? Ele não vai ganhar um voto indo visitar a Cristina Kirchner. Não tem por que ele fazer isso, mas ele perde voto. Se ele faz um movimento, ele sendo um político experiente como é, o único que presidiu o Brasil 3 vezes, ele não faz coisas por acaso. Ele foi fazer uma coisa que não dá a ele um voto a mais na eleição do ano que vem, tira e coloca em pauta e na linha de tiro de todos os adversários a questão da corrupção. Ele tem escândalos agora e ele está apoiando corruptos agora. E acenando para um pessoal que o que quer que ele faça, tanto faz. O governo agora já está num clima de fim de feira. E o que a gente está vendo é que o Lula está fazendo de tudo para ficar cada vez mais longe das eleições de 26. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham dessa história toda? Comentem aqui embaixo, que eu quero muito saber qual é a opinião de vocês. Vocês estão esperando a palavra do dia, né?
Ontem esqueci de falar que era a palavra do dia, mas o povo pescou e pôs no chat do mesmo jeito. Palavra do dia de hoje é visitinha. Eita, ideia boa, não? Eita, mundão velho sem porteira. Olha, falar para vocês, nem evangélico é tão benevolente com o presidiário quanto o Lula, porque o evangélico faz muito trabalho em presídio, mas exige que a pessoa se arrependa e pague pelo que fez diante da lei do homem. Já pro Lula não precisa nem isso. Manda a Fábio lá pegar essa mulher, é minha Fábio, minha vida. Que é isso, Brasil? Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto. Vê se você está inscrito no canal. Será que não está inscrito? Não está? Se inscreve, curte, comenta e compartilha, que ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Amanhã eu volto. Grande beijo e até lá.